buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro segundo día de la primera jornada de prevención al cáncer de mama. Bueno, mi nombre es Mariana, yo soy del Comité Permanente de Educación Médica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este. Nuestra ponencia de hoy es con el Dr. Juliano Moreira, médico egresado de la Universidad Federal del Paraná, con residencia en oncología por el Hospital das Clínicas de la Universidad Federal del Paraná y médico titular del Servicio de Oncología Clínica en el Hospital Costa Cavalcante. El doctor nos hablará hoy a respeito de las terapias conservadoras y las novedades en el tratamiento del cáncer mamario, y también además de la relación médico-paciente. Bueno, estén atentos a la palabra clave que se pasará al transcurso del video para su asistencia al final de la ponencia. Paso entonces la palabra al Dr. Juliano. Muchas gracias. Olá, eu sou o Dr. Juliano Afonso Moreira, eu sou médico oncologista e eu quero falar um pouquinho sobre o que eu gosto pouco. Eu gosto muito da minha profissão e eu quero compartilhar algumas informações com vocês, em especial sobre o câncer de mama, aproveitando o outubro que nós estamos no mês de conscientização contra o câncer, prevenção, tratamento. Então eu quero compartilhar algumas informações, algo do que eu faço no meu dia a dia, de que eu gosto muito de tratar. A gente tem tratamentos que são excepcionais e eu quero mostrar entusiasmo que a gente faz isso. Então, o assunto que eu vou estar conversando com vocês agora são as terapias conservadoras para o câncer de mama, né? O que há de novo? Na verdade, que eu vou dar uma pincelada sobre o que há de velho e aí depois vou mostrar o que a gente tem de novo, né? O entusiasmo com as novas tecnologias, com a mágica que acontece na oncologia quase todos os anos. Então, meu nome é Dr. Juliano Afonso Moreira, eu sou médico oncologista, essa aqui é a minha formação, eu sou médico já há alguns anos, formado pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Eu fiz minha residência em clínica médica, no Hospital de Clínicas também, da Universidade Federal do Paraná, em oncologia clínica na sequência, no mesmo serviço, e hoje eu sou médico oncologista titular de 2 hospitais na cidade onde eu resido, que é Foz do Iguaçu, tá? O Hospital Costa Cavalcante e o Hospital Unimed, de Foz do Iguaçu. O câncer de mama, a gente se preocupa muito e parece que é uma doença nova, mas não é, né? A gente tem relatos de tumores em mamas já por médicos e sábios do Antigo Egito. Então, Imhotep escreveu um papiro em que ele descreve vários casos de pacientes que ele atendeu na época e ele descreve o caso de uma mulher com uma lesão na mama. Provavelmente é a primeira descrição de câncer de mama que se tem em história, né? Há mais de 2.600 anos antes de Cristo. E o que é o câncer de mama hoje, né? Nesses milênios que se passaram? Ele é uma doença que apresenta muitos casos. No Brasil, aproximadamente aí 66 mil casos novos por ano, e que levam à morte uma alta porcentagem, né, aí, em torno aí de 20-25% das pacientes que têm um caso novo vão a óbito. Então, há 17 mil óbitos anuais por câncer de mama aqui no Brasil. Voltando ao passado,
Imhotep, ele descreveu apenas a doença, ele não fez nenhuma insinuação de como que poderia estar sendo tratada essa doença. E há uma descrição de tratamento apenas 2.000 anos depois, em que uma rainha da região da Pérsia apresentou ali uma lesão de mama bastante dolorosa e que, pelo relato, sugeria ser um câncer de mama. E Democedes, que era, na verdade, um escravo da corte real na época, fez a estimação que seria o primeiro tratamento de câncer de mama. Na verdade, assim, quem duvide disso, outros relatam que o primeiro tratamento aconteceu alguns séculos depois, com a descrição desse grande médico Leônidas de Alexandria. A escola de medicina de Alexandria foi uma das principais da antiguidade, e ele descreve a cirurgia com a retirada da mama. Ele foi um criador de instrumentos, e ele fazia, então, a cauterização dos tecidos sangrantes. Isso foi bem descrito por Leônidas, e foi o que acontecia de tratamento aí por mais de 15 séculos. Né? Passando esses tantos séculos em que a gente começou a ter o Renascimento, em que as pessoas começaram a voltar a estudar, né, a anatomia. Então, temos aí um quadro de Rembrandt mostrando as grandes sessões, os grandes anatomistas que começaram a enriquecer novamente o conhecimento médico, que ficou estagnado por muitos anos. E esse conhecimento anatômico levou a novos tratamentos. E o câncer de mama sempre presente, né? O mesmo Rembrandt, que desenhou uma lição de anatomia, ele mostra essa mulher. Esse é o banho de Betesda, esse é o nome desse quadro. Alguns anos depois do quadro da aula de anatomia, em que se verifica uma mulher jovem com uma nodulação na mama, uma mama deformada, já com os mamilos desiguais, né, sinais de câncer de mama, e com um entumecimento ali da axila. A axila que virou, então, um ponto já de curiosidade e um ponto de tratamento também, a partir aí do século XVI e XVII. Então, Jean-Louis Petit, ele foi o primeiro a dizer que havia a necessidade de tratamento também de linfonodos axilares. E com todo o conhecimento que foi gerado de anatomia, com o surgimento da anestesia, dos instrumentos, nós chegamos ao auge da cirurgia curativa, com intenção curativa. Isso já rapidamente atingimos no fim dos anos 1800, começo dos anos 1900, quando Halsted criou o tratamento que ainda hoje ele é reconhecido como um tratamento possível. Hoje já ele não é tão recomendado, mas ele não é errado. Existe a cirurgia, a mastectomia radical, que Halsted criou na época, que ainda hoje ela é usada. Eu vou te falar assim, algumas modificações, a gente chama de mastectomia radical modificada, se usa com frequência nos hospitais brasileiros. Esse homem foi um médico genial. Ele criou vários conceitos na requisito da residência médica, criou as luvas cirúrgicas, e ele criou a mastectomia radical. Por que radical? Radical aí vem do latim raiz mesmo, porque ele gostaria de retirar a raiz do câncer de mama, porque já se sabia que com as cirurgias menores que se faziam, havia uma alta taxa de reincidência. Então, essa é uma descrição da cirurgia radical de Halsted, em que ele retirava todos os linfonodos axilares, né, toda a pele da mama, o tecido da mama, inclusive os músculos
da região, né? O peitoral maior e menor. E, ok, nós conseguimos aí atingir um nível de cirurgia radical, em que o objetivo era retirar mesmo as raízes tumorais, mas qual foi o resultado disso, né? Então, os resultados de Hassel foram publicados e ele mostrou que mulheres com tumores iniciais, em que ainda os tumores não tinham chegado aos linfonodos, eles tinham uma sobrevida razoável, então aqui em 5 anos, das 60 pacientes, 45 estavam livres ainda de câncer, mas as pacientes que já tinham tumores um pouco mais avançados, com falsos positivos, das 40 que ele tratou, apenas 3 estavam vivas em 5 anos. Então, isso levou a uma série de cirurgiões cada vez mais radicais. Se não foi o suficiente tirar o peitoral maior, peitoral menor, vamos tirar costelas. Se não foi suficiente, vamos tirar a testa de pleura. Vamos ser cada vez mais radicais. Então, chegando nas cirurgias super radicais aqui no século XX já, tá, do século XX, em torno dos anos 50, em que atingimos o ápice da ressecção cirúrgica. Infelizmente, os resultados não foram muito bons. Então, aqui nós temos, de 1870 a 1950, as taxas de mortalidade pelos grupos, né, de mulheres corrigidos pela idade. Então, nós verificamos que de 1870 até 1900 há uma deflexão, né, há uma queda de número de mulheres morrendo de câncer de mama, mas depois disso não há. Então, quanto mais radical ficou a cirurgia, apenas trouxe toxicidade, apenas trouxe defeitos anatômicos, defeitos funcionais, sem benefício em tempo de vida. Então, o que nós começamos a fazer errado? Vamos repensar, vamos voltar para trás. E um grande ponto de inflexão para rever o que nós estávamos fazendo de errado com a cirurgia. Na verdade, verificou-se que havia um limite na cirurgia. Essas são as mesmas curvas de sobrevida e elas voltaram a apenas cair, né? A cirurgia, o tratamento do câncer de mama, ele começou novamente a mostrar que estava salvando mulheres a partir dos anos 70, 80, 90, em que algo fez com que a cirurgia melhorasse, e não foi o radicalismo. Foi tratamento sistêmico. Então, foi verificado que a quimioterapia e hormonioterapia eram essenciais no tratamento do câncer de mama. Quando verificou-se que o quanto mais radical não era importante, nós voltamos, vimos que estavam fazendo muita coisa errada, estavam radicais demais, e então voltamos a pensar em cirurgias menores. Por que fazer cirurgias tão grandes se nós não estávamos salvando as mulheres, criando apenas problemas para essas mulheres? Então foi quando o Humberto Veronese publicou os estudos que cirurgias pequenas, chamadas de quadrantectomia ou segmentectomia, então onde a gente retirava apenas uma porção das mamas, mas ainda retirando os linfonodos, realmente nós estamos conservando mama, conservando o aspecto morfológico e funcional das mulheres, e nós continuamos avançando até cirurgias cada vez menores hoje. Então, a quadrantectomia ou segmentectomia é mostrada aqui de início, né, com tumores um pouco maiores. Ainda há necessidade de retirada de linfonodos das axilas, mas em tumores menores nós podemos eventualmente não retirar nenhum linfonodo. Essa vai ser a técnica do Fluorescente Sentinela. E nós podemos já pensar num resultado estético e funcional desde a primeira cirurgia.
É lógico que essa técnica ainda requer tratamento complementar, a radioterapia ainda é obrigatória, mas a morbidade é muito menor. Então, estamos falando em evitar problemas como esses, né? O linfedema, que traz um problema morfológico e funcional das mulheres intenso. O linfedema, ele é muito causado pela ressecção linfonodal. Então, como eu disse, em muitas mulheres nós não precisamos retirar os linfonodos, como era feito antigamente. Então, em tumores pequenos, aí tumores de até 2 centímetros, menos de 20% das mulheres vão ter necessidade de retirar tumores, né, retirar linfonodos das axilas. Isso vai aumentando com o passar, né, do aumento do tumor. Mas uma grande parte das mulheres vai ter as sequelas muito minimizadas com essa técnica. Então, o linfólogo sentinela, ele é o primeiro, né, a receber a drenagem linfática daquela região tumoral. Então, nós usamos corantes para achar o linfólogo sentinela. Então, passa o corante no local do tumor, com injeções, depois disseca 1 ou 2 linfónodos curados. Se eles são negativos, paramos por ali mesmo. Se eles são positivos, né, uma análise feita por microscopia na hora, nós retiramos, então, toda a cadeia linfonodal. Além dos corantes, pode ser usado radiofármacos, que eles vão facilitar a dissecção do linfonodo, então a cirurgia fica menor ainda. Então, evitamos aí muitas mutilações, muitas mulheres com linfedemas ou com problema de amolecimento no braço, com essa técnica. E tem algumas contraindicações, tumores muito grandes, pós-quimioterapia também, às vezes há necessidade de retirada de todos os linfonodos, mas estamos trabalhando cada vez mais para que as cirurgias fiquem menores. Ok. Então, conseguimos ver, então, que as cirurgias radicais eram, muitas vezes, a maior parte das vezes, desnecessárias. E o que era necessário, então, era um tratamento sistêmico, né? Porque ao momento da cirurgia, muitas mulheres já estavam com metástases. Então, foi a partir daí dos anos 70, 80, foram criados os conceitos de tratamento sistêmicos, adjuvantes. Então, as pacientes eram submetidas a cirurgias, que agora são cada vez menores, e depois a uma quimioterapia que ajudava a termos o resultado eficaz. Então, são quimioterapias e hormonoterapias adjuvantes, do latim ajudante. Elas ajudam a cirurgia a ter um bom resultado. E eu fui mostrando para vocês que isso já desde os anos 70, 80, 90, nós estamos aperfeiçoando. E a cada década ou a cada 5 anos, nós estamos ganhando mais resultados. Nosso conhecimento da biologia cancerosa aumenta e estamos aumentando o resultado. Então, aqui esse gráfico mostra o incremento que acontece de ano em ano em ganho de sobrevida, em ganho de cura. Nós estamos falando também não só de quimioterapia, mas a hormonioterapia. Então, nós temos essas classes do tamoxifeno, inibidores de aromatase, inibidores de ciclinas atualmente, que são as últimas classes de tratamentos hormonais, que estão aumentando o tempo de vida das mulheres e aumentando também a cura, não só o tempo de vida, mas aumentando a cura. Então, se a gente podia dar um tratamento após a cirurgia para melhorar o resultado da cirurgia, por que não darmos antes da cirurgia e talvez fazer uma cirurgia menor, já ter um bom resultado para a cura, vamos ajudar na cura, uma cirurgia menor. E o que foi verificado? Que realmente nós conseguimos reduzir muito os tipos de tumores. Nós conseguimos reduzir muito os tumores e facilitar a cirurgia. Estas aqui são gráficos de taxas de resposta completa, em que onde a quimioterapia neoadjuvante ela pode trazer
muita redução do tumor, e essa redução do tumor já vai mostrar uma grande chance de aumento de cura também. Então, aqui nesse caso, estamos mostrando tumores tanto que são hormonais, tanto tumores que a gente chama de triplo negativos, quando fazemos a quimioterapia e ela mostra um bom resultado, além de fazer uma cirurgia mais fácil, nós estamos aumentando a chance dessa mulher ficar curada ao longo dos anos. Estamos evoluindo a ponto de um tratamento que aumenta a imunidade do nosso corpo contra o câncer já está aprovado e já ser uso neoadjuvante junto com quimioterapia para aumentar a resposta completa e para aumentar a taxa de cura. Então, veja que impressionante. Nesse caso, de mulheres que têm essa característica de tumores tipo negativos, nós temos mais de 50% de tumores com resposta completa, tumores que desaparecem totalmente, só com quimioterapia, e aumentamos para 65% praticamente em mulheres que fazem tratamento com esse medicamento pembrolizumab, que são remédios da classe dos remédios imunoterápicos, em que a própria imunidade vai fazer com que esses tumores, com que o sistema imunológico faça com que esses tumores desapareçam, e aumentando o tempo, aumentando a cura e diminuindo o tumor. E proporcionando cirurgias cada vez menores, cada vez mais conservando a estética e a função dessas mulheres. Então, essas são pacientes que, ao longo do tempo, nós temos uma curva de quem usou apenas a quimioterapia e a quimioterapia mais a imunoterapia. Essa mostra assim a diferença das que vão ficar curadas. Então, nós conseguimos mais curas, além de ter um resultado cirúrgico melhor. E as que não tiveram ainda aquela resposta, que nós vimos ali que mais de 50% dos tumores podem desaparecer. Mas os que não desapareceram, e não é tão bom, mas os que não desapareceram, eles ainda podem ser tratados de forma adjuvante. Então, nós fazemos antes da cirurgia e depois da cirurgia com novos agentes para melhorar mais ainda o resultado de cura. Se não conseguimos um bom resultado com as drogas iniciais, nós podemos usar outras drogas, outras estratégias para que a gente consiga a cura mesmo naqueles tumores que não responderam totalmente. Então, novamente aqui mostrando, há uma diferença grande das mulheres que recebem tratamento prévio e respondem muito bem, com as que não responderam tão bem. Respondem muito bem, os tumores aparecem, além de eu fazer uma cirurgia muito mais fácil, menor, a cirurgia ela ainda é necessária. Ainda hoje, mesmo quando o tumor desaparece, ainda é necessário fazer cirurgia. Talvez no futuro a gente omita até a cirurgia, mas nesse momento ela ainda é necessária. Mas nós agora estamos buscando estratégias para cada vez mais aumentar essa taxa de resposta completa. Então, desde os anos 2000, como eu mostrei, as terapias estão evoluindo e a taxa de resposta tem aumentado de forma impressionante. Lógico, varia conforme o tipo de câncer que a mulher tem, mas está crescendo cada vez mais a taxa de resposta e as nossas estratégias. Por quê? Porque nós passamos da época em que conhecer medicina se bastava em conhecer o macroscópio, em que conhecimento anatômico e conhecimento cirúrgico e grandes cirurgiões fazendo cirurgias cada vez mais radicais, eles não tiveram tanto resultado. E essa anatomia é muito importante, mas a nova anatomia, que é o conhecimento molecular, conhecimento genético, essa está fazendo o presente e o futuro da medicina e o futuro da oncologia
para que a gente consiga fazer cirurgias cada vez melhores, com resultados funcionais, estéticos e de cura cada vez maiores. Então, quando, quando, quando a cirurgia teve um limite e conseguimos ver pelas curvas que algo de mágico tinha acontecido entre os anos 70, 80 e começou de novo a cair a mortalidade por câncer, nós percebemos que essa magia foi cada vez mais conhecimento sobre a biologia da célula, sobre a biologia do câncer, e essa magia está fazendo com que muitas mulheres fiquem vivas cada vez mais. Muito obrigado, e eu espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim conversar sobre oncologia. Bueno, me gustaría agradecer muchísimo la presencia y la excelente ponencia del doctor Juliano. Y para todos, no se olviden de firmar la asistencia con la palabra clave. Bueno, es esto. Muchas gracias a todos por todo y hasta luego.